É o meu segundo dia em Amsterdão. Então neste momento estou na zona norte. Vou fazer pausa para comer qualquer coisa. E pá, o que eu queria dizer sobre fazer compras no supermercado aqui em Amsterdão. Aquilo não tem marcas quase nenhumas, tu não és um consumidor, estás a ver? Tipo, não tentam chamar por ti. Apresentam-te produtos de qualidade, I guess. Ou pelo menos, tipo, nada com muito branding. Mas é, ou arranjar um sítio qualquer para comer. Portanto, estou num espaço chamado NDSM. Isto contém ateliês privados, mas tipo, é um armazém gigantesco. Bro. Tem peças de arte expostas e dá para navegar por aqui livremente. Isto é boa, assustador. Para quem tem medo de alturas, claro. E plataformas não completas, I guess. Terceiro dia em Amsterdão. Hoje vou para Rotterdam, na verdade. E esqueci dos fones no hostel. Rezar para que ninguém me roube. Pá, os fones estão debaixo da almofada. Por isso, é confiar mesmo. Acabei de chegar a Rotterdam e tipo, sou abordado por um rapaz, tipo, olha, consegues-me arranjar um night? E eu, pá, sabes enrolar? E ele, estamos a falar em inglês, tipo, até que o gajo pergunta, não sei o que é, tu és de onde? Eu, sou de Portugal, acabei, tipo, estou há 2 dias, há 3 dias em Amsterdão, só vim agora visitar a cidade. Pronto, ele, goza, eu também sou português, sou do Algarve, velho. Tipo, já no meu hostel tem lá também um Tuga. E tenho um brasileiro e opa, é muito engraçado. Como é que, tipo, a primeira pessoa que me aborda em Roterdão, bro, é um português. Estou no Market Hall, estou a comer. Isto aqui é um Kipling, basicamente é tipo peixe frito com uma base de molho tártaro, havia um chá de menta. Esta merda vem aquilo com uma corda e barato de necessidade. Está a chover de c****, tropa, tipo... Hoje vou embora de Amsterdão, estou a tomar um pequeno almoço, estou a comer um croissant com tomate, mussarela e pesto. Estou mais entusiasmado depois da noite de ontem.
conheci um rapaz que eu não sei o nome e tive uma boa conversa com ele. Falámos sobre a forma como o social media e os ecrãs nos estão a foder a cabeça. Claramente que nenhum destes ingredientes é full fresco. O tomate parece congelado. Pá, a cidade é muito boa. Tem bué da gente. Eu só digo que Amsterdão é um bocado claustrofóbico, mas também é devido à sua organização. Tem bué ruelas, ou basicamente a zona toda aqui central é assim, é tipo ruela. E com a quantidade de gente que tenho, comecei-me a sentir confinado. Tem gente bué bem vestida, não? Mas é caro. Isto é bué da caro. A realidade é que isto ainda só está a começar. Para ir para o lado direito de Amsterdão, o pessoal cá só come batatas fritas, churros. Os restaurantes é tudo à base disso, tem muitos restaurantes chineses por causa de uma questão histórica. Bro, como assim vocês só se alimentam à base de batatas fritas? A ver, tipo, eu quero fazer uma fucking refeição. É batatas fritas e brancos. Vou ver o que é que eu para comer. E é tudo caro, pá. Os gajos vêm de Portugal, não tenho dinheiro para esta merda. Ah, isto aqui é outra cena tradicional deles, que são as stroopwafel. Tem muito pombo aí. É isso. O sol está a dar fio. Ah, yes. Vim para outra zona de Amsterdão, zona oeste, fiz uma paragem para comer alguma coisa que eu estou muito de fome. E tipo, e depois vou visitar mais os spots. E infelizmente tenho de dizer depois adeus Amsterdão, mas olá praia. Bro, eu estou no jeito a passear no meio da borboleta. Estou à espera do comboio, atrasou um quarto de hora, entretanto mudou de linha, agora estão a disponibilizar algum tipo de informação, porém eu li o QR Code e não diz merda nenhuma, só espero entrar no comboio, quinar e chegar à praia. Bom dia, ainda estou a passar a Alemanha, são 8h15 da manhã, falta daqui a cerca de 2 horas para chegar à praia, por isso já dou mais infos. Acabei de chegar a Praga, só posso fazer check-in lá para as 2 da tarde, lá o que é. Por isso vou explorar e eventualmente dou notícias.
passarem na tela em cheque, na cheque, bro. Feira, beira-mar, maneira. Yeah. Praga passou a correr. O que é que eu vos posso dizer até agora? Praga foi louca. O pessoal é bué culto cá. Tens bué museus. A nível cultural tens muita coisa. As amam esculturas, tipo, tens esculturas por todo lado. E o facto de não ter sido bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo tendo sido uma cidade que estava ocupada pelos nazis, só houve um edifício ou outro que sofreram alguns danos, que foi incendiado pelos nazis por causa de registro que eles tinham das suas atividades. Então a cidade está super bem preservada. É linda. Tipo, para todo lado, tudo é lindo. Tudo é majestoso. Tudo tem uma dimensão irreal, na verdade. Tudo é bué robusto. Eu, logo no primeiro dia, eu cheguei a Praga por volta do meio-dia. Fui visitar logo o Museu Nacional, que ficava lá perto. Depois, na parte da tarde, fiz uma free tour guide. E à noite, tipo, fui fazer um pub crawl. No primeiro espaço, tipo, era open bar. E tipo, pá, que loucura, tá? Tipo, eu quando entrei, aquilo ainda estava tipo a aquecer. Ainda estava muita gente a entrar. Mas depois aquilo ficou a abarrotar, bro. Caótico. O pessoal que trabalhava lá, em cima das mesas todas, a distribuir shots da garrafa, direto, tipo, cerveja para todo lado, vinho para todo lado, gin para todo lado, shots para todo lado. Eu depois conheci um pessoal, conheci um americano e um israelita. O americano pega, não sei o que é, slap shot. Então já, do nada, já tínhamos bandanas. Slapshot é exatamente o mesmo que o nome diz. Basicamente levei um estalo por ter bebido um shot. Daí só para trás. Depois andámos a fazer basicamente o rally de tasca. Conheci bué pessoal. Falei com bué pessoal. Uns piores do que os outros. Aquilo também é festado em ingleses, não? Tipo, eles andam aí, são mais do que as mães aí. O Mo, tipo, nós eventualmente perdemos. Ele tinha dito, olha, encontrei alguém que vai fazer um after. Eu, fixe, não sei o quê. Depois diz-me alguma coisa, então não sei o quê. Só que nós entretanto fomos para a discoteca e tipo perdemos-nos um do outro. Então andámos-lhe mandar mensagens, eu depois cansei-me, tipo, precisava mesmo de ir para o hostel descansar. Tipo, já nem conseguia estar no espaço. E no momento em que eu penso, vou vazar para o hostel, eu vazo da discoteca e encontro três putos secos que tipo, tinham acabado de fazer 18 anos. Passei o resto da noite com eles. E quando digo o resto da noite foi tipo desde as 2 para aí até às 4 da manhã. E só depois é que sim fui para o hostel. Peguei, tipo, ainda assim acordei bem cedo ontem. Tipo, era um pai 9 da manhã, já estava a pé. Fui visitar outro museu, na zona mais a norte da cidade. E depois passei o resto do dia com o americano e passamos o dia a falar. É isto que eu posso dizer, mesmo. Estou estupefacto com aconteceu nestes últimos 2 dias. As pessoas que eu conheci, o facto de ter passado um dia inteiro com alguém. Ridículo mesmo. Isto, honestamente, não é assim muito estranho sobre isto. Isto é pimenta. Sabe o é pimenta? É bom, mas não sei definir ao certo o que é que isto é. Olha, é bom. E sabe a comida. Tipo, sabem, uma refeição a sério. Potente. Tipo, eu aqui paguei 105 por esta jola. Mas no Cross Club, que é um sítio que eu tive numa zona mais afastada, eu diria que é para a zona norte de Praga, e paguei tipo
60 coroas secas por duas destas. Iguais a estas. Por isso. E é que é meia hora a pé de distância. Se calhar se alguém quiser apanhar uma bebedeira barato. Neste momento são 11, tenho comboio daqui a 1h30. Está um frio desgraçado. Para ser sincero, estou bastante cansado. Eu acordei relativamente cedo para sair do hostel, ainda tomei um banho de manhã. Andei o dia todo com a puta da mochila às costas e estou com Jesus, que frio. Estou tipo menos 3 neste momento. Opa, e eu vou fazer o esforço de fumar um cigarro só para tentar passar um bocado melhor. Jesus Cristo, valha-me Deus. Entretanto, estão mais atualizações, acho eu. No pior dos casos, estarei em Viena já. Big shout out para mim. I don't know. Que frio do demónio. Cheguei a Viena. Ainda estou vivo, saudável e forte. Pá, objetivos para agora, tendo em conta que são tipo 7 e qualquer coisa da manhã. Eu dormi a viagem toda. Umas senhoras asiáticas acordaram-me tipo uma estação antes. Disseram, não sei o que, você vai para a Central. Eu tipo, Viena. Todo cheio de sono ainda meio a dormir. E elas vazaram e eu fui ver e estava tipo ainda há 20 minutos de Viena. E eu tipo, que top, tropa, era mesmo isto que eu queria. Obrigado, senhoras. Está um frio desgraçado. Eu aproveitei ainda no comboio e meti uma térmica desta vez. Que puta, a minha não está a congelar. O que fiz? É aquele, tropa. Vou checar e já nos vemos. Fui ao museu, agora da parte da manhã. Aqui já são 2 da tarde neste momento. E eu estava com uma fome desgraçada, não é? E eu tinha passado por um mercadinho, tipo uma rua, cheia de lojinhas de um lado e do outro, assim no meio da estrada. E tipo, era só o pessoal a vender queijo, enchidos, especiarias. E eu tipo, top! Até que depois vejam, 15 bolas de falafel por 2 paus, bro. Para quem não sabe o que é falafel, basicamente é grande bico com hortelã e mais umas cenas, tudo triturado, e é feito tipo um croquete, uma bolinha, e depois é frito. Ele primeiro deu-me a experimentar, pedi-lhe com picante, e depois o gajo ainda me ofereceu essa malagueta aí. Eu estou com um bocado de medo daquilo, para vos ser sincero. Por isso, eu primeiro vou desfrutar de uma refeição. Ainda estou quentinhos, que top. Deixei que o gajo pusesse mais tipo uma scoop de humos nisto, e fui burro. Que eu não vou gastar esta merda toda nem a pá. Estava à espera que fosse mais picante, para ser sincero. O humos. Mas estou com medo desgraçado daquela malagueta. Deve haver da cidade. Tem muitas semelhanças com Praga. Tipo, nota-se claramente que não há turistas neste momento. O pessoal é bem bacana. Tipo, eu fui bem vezes abordado lá no mercadinho e não sei o quê. O pessoal está a perguntar, mas onde é que tu és? Não sei o quê. Sou de Portugal. Eles, sério, que fixe, não sei o quê. Um deles virou-se, és do Benfica. E eu, não. E vazei, porque eu não vejo futebol. E outro ainda pegou e disse, não sei o que é CR7. E eu, já. Mas é fixe. Achei muito fixe. Estamos a de ter limão. Portanto, como eu vos tinha dito, tenho aqui aquela malagueta. E eu estou com medo. E tipo, das duas, uma. Ou isto vai ser uma fraude, ou eu Ai. Vai rolar. É picante. Isto é picante. Deixa lá aí um bocado. Ok. Acho que está tipo Shifu level type picante. Talvez mais um bocadinho, mas podia ter sido bem pior. Mas viajam. Vou almoçar em condições, tirar o meu tampinho e depois vou ao hostel. Preciso carregar o telemóvel, powerbank e ver se arranjo uma fritura. E também tomar um cafezinho, fumar aquele night.
Bom dia. Ontem foi um dia complicado porque as temperaturas estão tipo menos 4, menos 7, máximo e mínimo. E a sensação térmica está tipo entre os menos 13, menos 14. Então, mesmo com luvas, só o facto de ter as minhas mãos fora dos bolsos já é complicado. Está mesmo muito frio e o vento tipo destrói completamente uma pessoa. Eu à tarde fui fazer uma tour pela zona histórica, pá, tudo é lindo, tudo massivo também, mas o facto de estar parado, eu fui a correr para o hostel, mal acabei a tour, comi qualquer coisa, tomar um banho e acabei por ficar pelo hostel durante o resto da noite. Pá, conheci um italiano, o David, e um rapaz egípcio, o Safe. Portanto, acabámos por beber uma ou duas cervejas lá, no pub que tinha no hostel. Por acaso foi bem divertido, pessoal muito cool. E hoje vou fazer, quero ir ao New York Market, quero ir a um parque que tem ainda umas estruturas de defesa antiaérea da Segunda Guerra Mundial, que foi recomendado pelo Joel. Pá, eu sei que não vou conseguir gravar tanta coisa, porque como estou a dizer, tipo, está bué frio. E só mesmo ir ao telemóvel para ir ao Maps para me guiar mais ou menos. Mesmo nesses momentos, tipo, já é o suficiente para a minha mão ficar congelada. Mas não está fácil. Eu estou aqui neste restaurante e eu já estou bem afastado do centro, para aí 40 minutos do centro. Pá, vim comer um schnitzel. Estava a perguntar ao dono do restaurante, tipo, por acaso tem expresso, quanto é que é o expresso? E ele tipo, no machine notebook. E depois ele veio outra vez à minha beira. Tipo, eu ia pegar e ia só fazer um cigarro para tipo, não enrolar lá fora, porque pronto, está um frio desgraçado, estão tipo menos 7 neste momento. E ele depois veio, expresso. E eu, sim, mas quanto é que é? E ele, nada. Acabei de ter um fucking café zorro. Isto tem muito bom aspecto de chegar bem. De graça, meu. Eu queria dar uma gorjeta, só tinha 10 cêntimos na carteira. Fiquei mesmo sério. Fenomenal. Ou ainda por cima está-me a aquecer as mãozinhas. Bom. Tipo, quem vier a Viena, que venha comer este sítio. Tipo, vocês legit conseguem comer um hambúrguer de schnitzel por 5 pau, bro. Estou a derrotar, pessoal. Estou tipo comida da minha mãe type, cheio. E se alguém vier que venha cá comer, o homem merece. Merece. Bom dia, estou em Vieira Central, na parte dos autocarros internacionais. Vou para Bratislava, 1h30 de autocarro e já está aqui. Bratislavs. A cidade é pequenina, mas eu vou passar lá à noite, para depois ir para Budapeste. Ontem à noite acabei por simplesmente ficar no hostel. Pá, eu não sei o que achar disto, mas... é isso. Chegando a Bratislava, hoje o que a cidade tem para oferecer. Uma coisa que me aconteceu há pouco. São tipo 10h20 da manhã, olha, gente. Ser italiano. Vem à minha velha, não sei o quê. Quero ir para Varsóvia. Onde é que eu apanho o autocarro? E eu fiquei tipo, brother, não sei. Porque eu ando à procura de onde é que eu apanho o meu e eu não faço a mínima ideia onde é que é. Mas pronto, ele acabou de passar para mim e eu entretanto encontrei onde é que é o autocarro também. Portanto eu acho que ele está orientado. Coisas engraçadas que acontecem. Portanto, acabei de chegar a Bratislava, bro. E tenho já atrás de mim uma cena muito cool. Subindo estas escadas. Portanto, eu estou aqui na parte inferior de algo. E eu olho para o chão e tipo... aquilo é mesmo uma nota de 500 pau? Eu duvido.
são tipo 6 da tarde. Já está à noite pelo menos há 1 hora. Mas não é por isso que eu estou aqui neste momento. Estou aqui neste momento. Por causa daquilo. Não dá para perceber no vídeo. Mas esta merda faz-me lembrar da guarda. Porque eu sei que isto vai subir. Estou a ver e vocês perguntam. Ainda porque é que vai subir isso? Porque tenho um monumento de guerra lá em cima. Sempre vou passar cá à noite e eu vou. Então, já agora deixa-me aproveitar e ver mais uns spots, né? E pronto, não bastou aquela subida, agora tem escada. Bom dia, gente. Eu já estou na central de autocarros. Aproveitei e ao sair do hostel, passei para os mercadinhos e encontrei ouro, basicamente. Encontrei café a 1,20€ e aproveitei. E vi que tinha... Isto é tipo uma bola de Berlim. Não sei bem se é igual a uma bola de Berlim, porque está completamente fechado e não aparenta até grande. Mas uma coisa que me veio à cabeça, eu ainda não opinei sobre o que achei de Viena, e aproveito e faço 2 em 1. Opino sobre Viena e Bratislava. Então, Viena é uma cidade super sofisticada. Todos os edifícios são absurdos, têm um requinte, é charmosa, porém acaba por saber a pouco. É a cidade para quem tem dinheiro, realmente. Então, Bratislava é um cantinho. Uma coisa que reparei é que os edifícios estão muito deteriorados e isso reflete um bocado nas pessoas. Elas parecem estar cansadas, desanimadas, têm algum movimento, tem pouca gente. Então, para uma cidade e para uma capital tem pouca gente. Eu agora vou apanhar o autocarro para Budapeste, vou ficar lá 3 noites, não estou e já passa da hora do autocarro e tipo ele simplesmente desapareceu dos ecrãs de informação. Eu fui logo de informação perceber se já sabiam de algum atraso ou não. Estamos assim. Vendo o que é que dá. Estou em Budapeste, mas estou a 1 hora do centro. 2 coisas a apontar. O autocarro em que eu vinha estava sujo, nojento mesmo. Outra coisa, o pessoal por estes lados já não fala muito bem inglês. Tipo, já senti isso na Eslováquia e em Viena também. O pessoal já não fala tanto em inglês. Mas ainda entendem, ainda dá para me safar. Não é grande problema, para ser sincero. Por isso, pá. Bom dia, gente. É o meu 3º dia cá já. E, tipo, loucura total esta cidade. Pessoal incrível, as pessoas cá são incríveis, super acolhedoras. E, entretanto, o que é que aconteceu? Eu tenho o meu pé na zona do peito do pé. Acho que tenho os tendões inflamados. Fui à farmácia comprar qualquer coisa. E agora vou às termas e vou chilar pesado. Vim comprar tabaco e sentei-me aqui num banco no meio de uma rua qualquer. E uma senhora sentou-se ao meu lado, pediu-me um cigarro e estive a falar um bocadinho com ela. Foi muito engraçado ver o esforço dela para falar inglês comigo. E ela conseguiu, tipo, não era perfeito, como é lógico, mas eu consegui ter uma conversa boa, diria. Lá ela disse, olha, estou a ir ao médico agora, estou a ir para a psiquiatria e, pau. Já tinha visto que existia um prato cá típico chamado langos. Pá, isto é uma espécie de massa frita e eu pedi tipo com sour cream
queijo, salame e aceitei a cebola frita que a senhora tipo, me sugeriu. E não sei o que achar disto. Porque tipo, só a massa que vem quente, se o queijo fosse um bocadinho ao forno, isto ficava 45 vezes melhor. Mas, e paguei tipo 5 mil florinhos, que são para aí 8 paus, 8, 9 euros. Não sei o que achar. Estou na estação de comboios, em Budapeste, que é da 9. Faltam cerca de 5 a 10 minutos para o meu comboio chegar, que à partida não está atrasado. E siga Munique. Ainda tenho a questão de como é que vou passar a noite, mas eu hei de me resolver. A realidade é essa. E já. Bom dia, gente. Estou em Munique e finalmente está sol outra vez. Ontem consegui, acabei por arranjar um hostel. Fiquei no mesmo hostel que já tinha reserva. Comprei mais uma noite. E já vou comer qualquer coisa e sigo a explorar a cidade. Aí este solzinho está a saber tão bem. Uau! São cerca de 6 fiz uma free tour. Pá, por acaso já tinha andado pelo centro histórico da cidade, mas foi fixe para ter alguma contextualização. Vim agora beber uma jola a um sítio chamado Hofbrauhaus, que era a cervejaria da família real, e eles só produziam para a família real, e apenas a família real era permitida. Tem aqui uma estrelinha. Era permitida beber a cerveja. Estamos a bebê-las, tropa. Depois daquela jola, vim pedir um snack típico, um Leberkassmehl, ou lá como é que se diz. É fire, bro. 3,5€. Cá puta. É bombar. Então, gente, cheguei a Nuremberg. Não sei o que aconteceu a esta cidade, mas tipo, isto está com neve. What the meu? Tipo. Está a saber a vila, Nuremberg. É magnífica. Dá para perceber que tem muita história, apesar de eu não estar muito bem informado, diria. Lindíssimo, lindíssimo. Acabei de ter uma das experiências mais engraçadas num supermercado, que foi eu apenas cliquei em Start e a máquina automática sabia exatamente o que é que eu tinha, que era uma salada e uma garrafa de água. Chamei o gajo, tipo, olha, isto apareceu. Tipo, eu ainda não passei nada e ele olhou para mim e tipo, mas tu és estúpido ou fazes? Muitos de vocês devem estar a questionar para onde estás a ir? Para Paris, tropa. Mas neste momento em Offenburg vou passar aqui umas horas porque tive que apanhar um autocarro para aqui, para depois apanhar um comboio de Offenburg para Estrasburgo, para depois apanhar outro comboio para ir de Estrasburgo para Paris. E enquanto isso estou a comer um burrito do Lidl, tomate, batata doce e frango. E esta merda legita é gota. São para aí 9 da noite e eu estou tipo no McDonald's aqui ao lado da estação. Fui ao Lidl, comprei uns hambúrgueres vegetarianos, bem com tipo uma maionese de alho, super comestível, e comprei umas batatinhas do Mac. Tem aqui uns pedaços de comida que eu não curto muito, mas o resto
Está a bombar. Tenho comboio às 11h30 e depois tenho 4 horas até o próximo comboio. É o que é. Um dia, gente, até ontem foi tipo todo um caos. Tive que passar a noite fora da estação, fiquei até às 4h15 da manhã fora da estação. Ainda fui dar uma volta pela cidade, mas tipo, eu senti que ia ser assaltado. Está um basqueiro aqui, Jesus. Obrigado à Sofia, porque senão eu acho que teria adormecido lá no meio. E sabe-se lá o que é que poderia ter acontecido. Passaram lá umas pessoas um bocado suspeitas, não vou mentir. Mas tudo correu bem, estou em Paris, saí da estação. Estava, tipo, antes de sair, pensei, ok, vou fazer um cigarro cá dentro. Olho para trás, são 3 militares, dão-me 16 na mão. E não é que eu estou a fumar o meu cigarro em paz, ainda a tentar inteirar-me de onde estou. Isso é verdade, bem revistado pela polícia já. Gente, eu estou ocasionalmente a comer uma sandes de atum ao lado do Louvre, pá.